Crianças podem perder ano letivo por falta de vagas na rede municipal de ensino em Imperatriz. Dados do Ministério da Saúde mostram que o Maranhão é o estado com maior índice de casos de hanseníase no Brasil. Em Imperatriz são notificados em média 250 casos por ano. Para algumas mulheres, ser mãe é um grande sonho. Por outro lado, é cada vez mais comum aquelas que não querem ter filhos. Já tem planos para o carnaval? Nossa equipe foi conferir as opções para quem vai viajar ou passar a folia na cidade. Você vai ver também, no quadro Giro Brasil, uma reportagem especial sobre o transporte complementar em Juazeiro do Norte, no Ceará. O repórter UFMA está começando. Em muitos bairros da cidade de Imperatriz, as crianças ainda não iniciaram o ano letivo. O motivo? Falta de vagas nas escolas municipais. De acordo com dados do último censo educacional, realizado pelo Ministério da Educação em 2015, Imperatriz efetuou cerca de 40 mil matrículas estudantis, 30 mil destas efetuadas na rede municipal de ensino. Esse número vem crescendo nos últimos anos, com a migração de alunos das escolas particulares para a rede pública. Hoje, com o ano letivo já em andamento, a busca por vagas ainda é uma realidade para muitas famílias. Até o ano passado eu pagava a escola particular para ele, mas esse ano eu estou desempregado e não estou conseguindo pagar a escola. Então resolvi colocar ele na escola pública, só que até agora eu não consegui vaga ainda, entendeu? Fui nas escolas aí, o que falaram é que eu tenho que procurar outra escola no outro bairro, porque aqui onde eu já fui, aqui próximo a gente mora, não tem mais vaga, tá tudo preenchido. Você chega nas outras escolas é a mesma história, entendeu? Vai para outro bairro procurar, as vagas estão preenchidas. Olha, se eu não conseguir na rede pública, né, eu estou indo atrás, é o jeito de colocar ele novamente no particular, porque não tem condição dele perder o ano. Aqui na Escola Municipal Marli Sarney, a maior do bairro Vila Redenção 2, todas as vagas disponibilizadas para a turma do 6º ano do ensino fundamental foram preenchidas, porém não foram suficientes para atender à demanda da população. De acordo com a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, a falta de vagas trata-se de um problema de gestão pública e é de responsabilidade da Prefeitura providenciar acesso a todos os alunos necessitados. Essa cobrança pode se dar tanto através de um mecanismo administrativo da própria Prefeitura, como através das instituições de controle, como o Ministério Público e a Defensoria Pública. De toda sorte, a Constituição Federal ela estabelece que a educação básica dos 4 aos 17 anos ela é obrigatória. O município ele não tem como se excusar da prestação desse serviço, e para que haja a garantia desse direito fundamental prestacional, o transporte público foi previsto, inclusive, na Constituição Federal, transporte escolar específico, para que as crianças não tivessem esse distanciamento da escola como impeditivo para o acesso à educação. Também preciso lembrar que os tribunais eles vêm entendendo que caso não haja vagas, e isso já não é aceito como discurso para não prestar o serviço do ensino obrigatório, é possível compelir o poder público a custear essas aulas em instituição privada de mesma natureza. Então, não há como se escusar da prestação desse direito fundamental. A Secretaria Municipal de Educação reconhece o problema e afirma que medidas já vêm sendo tomadas para garantir o acesso à educação para todos. Nós estamos trabalhando assim intensamente para a gente conseguir colocar essas crianças nos seus bairros. A gente sabe que as leis dizem isso, que a criança precisa estudar bem próximo de sua casa, por conta de vários riscos, né? Mas até por conta da própria situação econômica, financeira do país, a gente está tendo uma demanda enorme de procura, além daquilo que nós estávamos preparados para receber. Que a cidade de Imperatriz, em média, recebe 43 mil alunos no ensino fundamental. E já tem uma estatística mais ou menos calculada que pelo menos em mais 10 a 15% já houve solicitação de vagas e de ampliação.
Em Imperatriz, existem 117 escolas municipais, mas para que o problema seja resolvido, o desafio para a Prefeitura será construir novos prédios. A ideia é mesmo, nesse ano ainda vão ser 4 escolas, 4 pró-infâncias vão ter início ainda esse ano seus trabalhos com crianças da educação infantil, e tem propostas mesmo de criação de escolas estarem sendo construídas ainda para essa gestão. Pode ser que não ocorra nesse ano, mas ainda nessa gestão. Imperatriz fica mais uma vez com contingente de voos reduzidos. A Latam anunciou que irá reduzir sua malha aérea na cidade. A partir de março, a conexão Imperatriz-Brasília, operada por 2 voos, não será mais disponibilizada aos passageiros. Vamos falar agora de uma doença que o nome assusta mais do que a própria enfermidade. Antigamente era chamada de lepra e hoje mais conhecida como hanseníase. Você sabia que a doença possui tratamento e tem cura? E que Imperatriz possui uma instituição de caridade que cuida de pessoas com hanseníase? Nós fomos até lá e você conhece um pouco desse trabalho na reportagem. A hanseníase é uma doença infecciosa que atinge a pele e os nervos das extremidades do corpo e pode causar deformidades físicas, podendo ser evitada com o diagnóstico no início. O coordenador do Centro de Hanseníase de Imperatriz, Francisco Coutrin, explica como a doença é transmitida e o processo de tratamento. Ela é transmitida de pessoa para pessoa por vias aéreas superior, ou seja, por contato direto. Vale ressaltar que quem está em tratamento não oferece risco de transmissibilidade nenhuma, porque o que mais impossibilita no tratamento de hanseníase é o preconceito. As pessoas não entendem que quem está em tratamento não oferece risco, que ela é de alta infectabilidade, mas é de baixo adoecimento, e que se a gente fizer o controle em todos os contatos, a gente está quebrando a cadeia de transmissibilidade. Enfim, o estigma é um dos maiores atropelos para o tratamento. O Maranhão está entre os estados com maior índice de hanseníase no país. Segundo o Ministério da Saúde, o Maranhão representa o coeficiente de prevalência acima de 3 casos por 10 mil habitantes. Em 2012, Imperatriz esteve entre as cidades que registraram mais de 100 novos casos da doença. O coordenador ainda explica a realidade dos casos da doença na cidade. A gente tem em média de 200 a 250 casos ano. A gente já teve uma média que era, de acordo com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, o ideal é que seja um caso para cada 100 mil habitantes. E que, para ser endemia, tem que ser 5 casos para esse grupo de 100 mil. A gente tem entre 16 e 18 casos para esse grupo de 100 mil. Ou seja, a gente está na hiperendemia, embora a gente já, há 4 ou 8 anos atrás, a gente tivesse aproximadamente de 20 a 23 casos para isso. Houve uma queda, uma redução bastante significativa, mas que para a gente ainda não é o ideal. A gente precisa, ao menos, chegar na endemia, sair da hiperendemia e ir para a endemia. Em Imperatriz, existe um espaço que há mais de 4 décadas ajuda pessoas com hanseníase, a Vila João 23. Atualmente, são 28 moradores, apenas 3 estão em tratamento por causa da doença. Os outros 25 já terminaram o tratamento, fazendo hoje da vila o seu lar. O ex-paciente Francisco Alencar, que há 2 décadas chegou na vila para receber tratamento, atualmente é técnico de enfermagem e cuidador dos moradores do local. Aqui foi a gratidão, porque tudo que eu adquiri foi aqui com a irmã e eu não podia abandonar ela, né? E aí hoje eu estou aqui há 16 anos junto com ela. O cuidador fala ainda do medo das pessoas em visitar a vila e revela a falta de conhecimento em relação à doença. Porque geralmente eles não conhecem como é que é o processo de transmissão, e aí fica com aquele preconceito. Mas depois que eles entram aqui para visitar, que a irmã explica aí como é que é, pronto. Aquilo aí vai quebrado. Para uma das responsáveis da vila, o mais difícil da doença é enfrentar o preconceito. Tem muita gente que tem um pouquinho de receio ainda, né? Apesar de todo o esclarecimento que nós tivemos uns anos atrás,
ainda tem pessoas que têm preconceito ainda, né? Mas a maioria deles que tem essa doença, eles tratam até fora, eles tratam em casa, aliás, né? Não tem problema, não tem tratamento, não tem problema de contágio de jeito nenhum. A irmã Maria do Carmo revela ainda que a instituição sempre precisa de doações de alimentos e remédios, mas os pacientes, ao longo do tratamento, precisam, além da ajuda material, de solidariedade e apoio. A vila precisa do apoio moral, né? As visitas de vez em quando, conversar com eles, porque eles são muito... Já estou de idade, eles também não têm o apoio da família, né? A família não apoia, não quer dizer, nem visita, tem uns que nem família tem. Então, eles precisam ir. E tudo que vocês trouxeram aqui, tudo é válido. Não tem nenhuma coisa assim que a gente desperdiça. Até mesmo as coisas que estão vencidas, a gente utiliza para outra coisa. Então, nada aqui é rejeitado, tudo a gente aceita aqui. Quem tiver interesse em fazer doações à Vila João 23, é só ligar no número 3017 3789. A entidade filantrópica está localizada na Avenida Newton Belo, número 3101, no bairro Parque da Independência. No Brasil, o número de mulheres que não querem ser mães está aumentando. Entre os motivos, a carreira profissional e os estudos. O sorriso e o cheirinho de bebê são desejos de muitas mulheres que sonham em ser mãe. A estudante Andressa já tem 5 filhos. Para ela, a maternidade é algo natural da mulher. Eu sempre tive vontade de ser mãe. E existem crianças, né, que brincam de bonecas e de carrinhos, mas eu o tempo todo era brincando com as coleguinhas, eu já me dizia a mãe delas, né? Então é conhecida como mãezona. Então eu tenho 4 filhos homens biológicos e eu tenho uma filha mulher adotada. Eu recomendo que tenha filhos. É algo assim maravilhoso, esplêndido e é algo que alegra muito o coração da gente. A maternidade não é mais uma obrigação social. O poder de decidir entre ter ou não um filho foi conquistado ao longo do tempo. Hoje, segundo o IBGE, 14% das brasileiras optam por não serem mães. Mas, será que é fácil assumir essa escolha? A antropóloga Milene Leite diz que mulheres que assumem não ter filhos sofrem por discriminação da sociedade. É uma escolha, é uma opção. De repente, a mulher pode não se ver como mãe, não ter o desejo de ser mãe. Esse desejo ele não é algo inato, biológico, ele é construído. Então, ela pode não ter construído, né, nesse processo de socialização, não ter construído esse desejo de não ser mãe, né, de ser mãe. E isso é absolutamente normal, comum até. O censo de 2010 diz também que essa escolha é muito influenciada pelo papel que a mulher vem assumindo na sociedade. Investir nos estudos, conquistar uma vida profissional estável, viajar, estão entre os principais motivos para essa decisão. Como é o caso da estudante Ana Caroline. Mesmo aos 21 anos, ela não tem planos de ser mãe. Eu acho que ser mãe é uma responsabilidade muito grande e que a gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, eu quero fazer intercâmbio, estudar fora, e eu acho que no momento, ou um pouco mais na frente mesmo, se eu tivesse filhos, isso acabaria me atrapalhando e seria um empecilho para eu realizar esse tipo de sonho e de planos. A estudante Bárbara Fernandes compartilha da opinião. Para ela, é algo que pode ser adiado, mas não suspenso. No meu caso, é uma decisão que eu tomei nesse momento da minha vida, mas não quer dizer que daqui a algum tempo eu não possa mudar de ideia. Eu posso sim, claro, mas para as minhas prioridades atuais, não é o que eu tenho na minha cabeça. Eu tenho muitos desejos na minha vida e eu acredito que um filho, ele é uma responsabilidade muito grande. E se não for para cuidar de uma criança do jeito que ela merece, é melhor não ter. A antropóloga acrescenta ainda que essa decisão não é uma escolha egoísta. Nós passamos a falar da maternidade de uma maneira real, isso, por causa do papel que as mulheres têm assumido, né, isso começou a dar às mulheres o direito de simplesmente dizer: eu não quero ser mãe, eu não me vejo sendo mãe, sabe? Não é egoísmo. Eu acho até muito mais honesto, muito mais correto, digamos assim, do que pessoas que optam por ser mãe, biologicamente ou não, mas no sentido biológico, que parem essas crianças, dão à luz a essas crianças, mas que não as assumem. Então, é muito mais honesto. A UEMASul, recém-fundada na região tocantina, abre seletivo para a primeira turma de mestrado em Agricultura e Ambiente. Serão ofertadas
15 vagas para os graduados em agronomia, engenharia florestal, ciências biológicas e áreas afins. O curso terá duração mínima de 18 meses e máxima de 2 anos e será ministrado nos campi de Imperatriz e Balsas. No Giro Brasil dessa edição, você confere uma reportagem produzida pelos alunos da Universidade Federal do Cariri. O transporte complementar é uma realidade principalmente nos grandes centros urbanos. Criado com o propósito de atender a uma demanda crescente de usuários e cobrir áreas que o transporte público convencional não contempla. Esse modelo de transporte coletivo funciona em todo o país há pelo menos 20 anos. No Cariri cearense, as Topics, como são conhecidas, atuam há cerca de uma década. Juazeiro do Norte é a cidade mais populosa da região metropolitana do Cariri. Conta com quase 50 Topics que se dividem em 4 linhas para atender um contingente de quase 50 mil usuários por dia. Mas o que mostrou ser a resposta para um problema crucial de mobilidade urbana? Conseguiu atingir seu objetivo? Isso é o que vamos tentar descobrir na grande reportagem de hoje. Em Juazeiro do Norte, a maior cidade do Cariri, existem várias cooperativas de transporte complementar. As de maior demanda dos usuários são a Crajuá, rotas de Crato a Juazeiro, e a Copatarc, rotas de Juazeiro a Barbalha. Quem nos conta como surgiu o serviço na região é o presidente da Crajuá, Sebastião Júnior, que trabalha há mais de 10 anos no setor. Nós começamos esse trabalho em 2006 pela necessidade de um grupo de pai de família que tinha suas vans e precisava ter um trabalho regularizado. Então nós começamos esse movimento baseado com um movimento que já acontecia em todo o país. Essa história começou em São Paulo com a regulamentação dos transportes complementares. De São Paulo veio para Fortaleza e de Fortaleza terminou chegando no Cariri. A Crajuá, além do serviço de transporte, presta também apoio a adolescentes em conflito com a lei. Como garotos de 18, 20 anos que já teve alguma recaída para o lado negro da história. E nós sempre procuramos dar oportunidade a esses jovens para tentar ressocializar ele na sociedade e evitar que eles voltem por esse caminho. O trabalho social da cooperativa ainda se estende às pessoas com deficiência. A Crajuá deu uma credencial para esse deficiente visual através da associação, para que toda aquela pessoa que estiver acompanhando não pague passagem, seja gratuita também a passagem do acompanhamento daquele deficiente visual para acompanhá-la até essa determinada localidade. Para conhecer de perto a realidade das Topics, nossa equipe de reportagem embarcou em uma delas que fazem o percurso de Juazeiro do Norte a Barbalha. O veículo, com parte das poltronas desgastadas e sem cinto de segurança, minutos depois está cheio de passageiros. Na parte interna do veículo, existe um adesivo indicando que há poltronas reservadas aos idosos. Mas na prática, o que se vê é o desrespeito à lei e à pessoa humana. Essa idosa que você vê nas imagens foi em pé na Topic do momento que entrou até o seu local de destino. Ninguém lhe ofereceu assento. Seu José Ricardo, motorista veterano do transporte complementar, está no ofício há 25 anos. Acorda todos os dias por volta das 4 horas da manhã e trabalha até as 8 horas da noite. Segundo ele, os assaltos nas Topics que ligam Juazeiro do Norte a Barbalha são frequentes. Ele nos conta um caso ocorrido horas antes da gravação. Segundo o topiqueiro, amigo da gente, parceiro da linha aqui, ele chegou aqui no terminal dizendo que tinha sido assaltado agora por volta de meia hora, 40 minutos atrás, na parada da BB. Subiu 2 passageiros, identificando como passageiros, só que a partir do momento que eles entraram, já de imediato fizeram o assalto. Anunciaram o assalto, levando todos os pertences dos passageiros, inclusive do cobrador e motorista. Indignado com a onda de violência, o motorista faz um apelo aos órgãos de segurança pública. As autoridades competentes, que olhem mais para a gente, para a nossa categoria, apesar dessa crise que nós estamos ultrapassando hoje, mas eu queria que as autoridades competentes olhassem mais para nós. Nós somos uma classe trabalhadora, pobre, precisamos sobreviver e nosso ramo de sobrevivência é esse. Se as autoridades não tomar conhecimento, fica muito difícil para a gente sobreviver. O dia a dia de Francilene é semelhante ao de seu Ricardo.
Trabalha na função de cobradora nas Topics e também acorda de madrugada. Só volta para casa quando já é noite. Se der, a gente tem tempo para ir no banheiro, se não der, a gente não vai. E a mesma coisa para a comida. Se der, a gente vai, se não der, a gente não come. Passa o dia assim. É um dia bem corrido. Quando indagada sobre a segurança nos veículos, Francilene desabafa. Eu não me sinto segura nem dentro da minha própria casa. Não existe segurança aqui. Porque também existe muito assalto e não existe segurança em canto nenhum. Você já passou por uma situação dessa? Já sim, já fomos assaltados na minha Topic já. E como é que vocês procederam nesse assalto? O que é que vocês fizeram depois que ele aconteceu? A gente não fez nada. Algumas pessoas foram para a delegacia e a gente voltou a trabalhar normal. Porque daí eu particularmente acho uma perda de tempo. Porque a gente vai, presta queixa, fica lá e perde maior tempo e quando nunca nada é recuperado. O sentimento de insegurança no trânsito relatado por Francilene confirma-se na fala do escrivão da Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte, Eugênio Marcos. Em Juazeiro do Norte, nós já temos aqui um total de 120 procedimentos por roubo de veículos, isso é 120 de roubo. E se você somar os furtos de veículo, 117, daí 237 procedimentos só de veículos aqui em Juazeiro esse ano. Os problemas relacionados à insegurança nas Topics são muitos. Flagramos algumas delas com pneus carecas, lataria amassada e uma série de danos na estrutura. Levamos as imagens ao Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte para que fossem analisadas. Olha, com relação ao estado de conservação completamente precário, não é? As estruturas aqui metálicas completamente fora do forro, o que em caso de acidente, o passageiro, bem como o condutor, ele é projetado para frente e no caso aqui bateria a cabeça facilmente numa barra de ferro que está descoberta, gerando assim acidentes de graves proporções. Topics como essa não oferecem, digamos que, segurança nenhuma à população. Por último, o agente de trânsito admite haver falhas na fiscalização. Embora a regra diga que, de fato, tem um prazo de 10 anos para eles fazerem a troca do veículo, muitas vezes não é feita uma vistoria completa. Apesar dos problemas de segurança e mobilidade urbana, as Topics contribuem para a locomoção de milhares de pessoas na região do Cariri. Pessoas que enfrentam os desafios do trabalho, do trânsito e da vida, mas seguem com um sorriso no rosto. Gosto de andar mais de Topic do que de ônibus. Topic é melhor. Porque é um transporte confortável e que tem mais agilidade. E chega mais rápido. Eu prefiro o ônibus, né? Que as Topic não pega carteirinha, né? Eu prefiro andar de ônibus. Eu não gosto de andar de Topic, eu só ando porque é o jeito. As Topic lotam muito, acho um descaso com um passageiro, que elas sobrecarregam demais. Eles não respeitam o passageiro. Eles querem passar na frente dos ônibus e sempre vão em alta velocidade. Um querendo passar na frente do outro, até risco de vida assim, de acontecer um acidente, capotar, essas coisas. Prefiro pegar os dois. Nesta edição, o quadro Giro Brasil também traz uma reportagem feita pelos estudantes de jornalismo da Universidade de Brasília. Na pauta, uma discussão sobre os desafios dos alunos transgêneros na busca de igualdade. A universidade é o primeiro espaço onde muitos jovens transgêneros se sentem à vontade para se expressar. Mas o que deveria ser um ambiente democrático e livre de preconceitos é muitas vezes palco de transfobia. Ataques frequentes de ódio vindo dos colegas e a falta de apoio da instituição levam essas pessoas ao desgaste psicológico e até à evasão da universidade. Túlia Araújo estudou até o ano passado na Universidade Federal de Ouro Preto e teve diversos problemas relacionados à sua identificação transgênera. Dentro da própria universidade, eu sofria certas ameaças veladas, assim. Por exemplo, na fila do RU, eu ouvia gritos de tipo, a gente não vai tolerar travesti aqui, não sei o quê, coisas assim, sabe? A psicóloga Isabel Amora afirma que essas violências podem acarretar em sérios traumas nos jovens trans. Toda violência ela tem um efeito psicológico naquele momento que você está sofrendo ela, mas ela também tem consequências a longo prazo, né? Então a gente tem muitos pacientes com transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, devido a essas situações de transfobia.
O uso do banheiro é uma das principais dificuldades que essas pessoas enfrentam no ensino superior. Uma resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, órgão vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, instrui as instituições de ensino a permitirem o uso do banheiro conforme a identificação de gênero. Porém, segundo Ariel Pimenta, estudante da Universidade de Brasília, esse não é um direito garantido. Se você passa despercebida como uma mulher cisgênero, você usa tranquilamente. Mas não é uma coisa garantida, não é uma coisa que eu possa usar segura. Uma vítima de preconceito devido ao uso do banheiro é a estudante da UNB, Alana Louise. Eu fui usar o banheiro normalmente, como qualquer pessoa, e meu amigo estava me esperando do lado de fora. Aí ele, assim que eu saí, ele me informou que uma senhora fez cara feia, sei lá, teve uma reação negativa. E logo em seguida veio a segurança do local e me abordando e falando que eu não poderia estar naquele local. Começou a me questionar por que eu estava usando o banheiro feminino. E eu comecei a questionar ela por que eu não deveria usar o banheiro feminino, já que eu, sou uma mulher transgênero. A falta de preparo dos funcionários e docentes das universidades é uma reclamação recorrente. Eu me senti literalmente como se fosse meio que uma bandida, assim, porque ela começou a fazer várias perguntas, ela pediu minha identidade, pediu meu CPF, pediu assim, todas as documentações. A UNB, o primeiro passo que ela tinha que fazer é instruir os funcionários, entender, os próprios professores e alunos, assim, sabendo que pode vir a acontecer de ter alunos transexuais. O Ministério da Educação, através de uma portaria publicada em novembro de 2011, recomenda o uso indiscriminado do nome social por qualquer estudante em todos os processos administrativos internos da instituição. A Universidade Federal de Ouro Preto negou esse uso a Túlia Araújo. Eu decidi abandonar o FOP depois de um período de transfobia institucional, onde o meu direito ao nome social foi protelado pela universidade, e eu não consegui trancar o curso usando essa justificativa, porque para eles isso não era uma justificativa. Em resposta, a UFOP afirmou que o uso do nome social foi aprovado pelo Centro Universitário no segundo semestre de 2015, para implementação em 2016. Disse ainda que a universidade repudia qualquer situação discriminatória. Túlia Araújo teve ainda mais uma batalha institucional, dessa vez com o Centro Universitário de Brasília. O CEUB também não permitiu que utilizasse o seu nome social e recomendou que entrasse na justiça pela mudança do nome civil. O CEUB, em resposta, afirmou que atender a essas solicitações poderia deixar a faculdade em situação de instabilidade jurídica, uma vez que a portaria do MEC não tem força de lei. Tão logo os estudantes obtenham as comprovações previstas em lei, a instituição vai autorizar os requerimentos interessados. Na Universidade de Brasília, o uso do nome social é permitido desde 2012, após resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. É um requerimento que pode ser feito na matrícula ou nos postos avançados de cada curso. Entreguei meus documentos, entreguei a papelada toda que é necessitada e falei: tem como colocar o meu nome social e o gênero do qual eu me identifico? Ele: não, sim, sem problema. Colocou ao lado da papelada toda da matrícula. E assim que saiu a carteirinha, saiu a minha carteirinha, o nome da chamada. A UNB também oferece um programa de atendimento especializado para pessoas transgêneras, que ocorre no Hospital Universitário de Brasília. As pessoas interessadas em participar devem ir pessoalmente ao HUB ou mandar e-mail para isabelamora@unb.br. Dentro da própria UNB existe ainda uma diretoria especializada em diversidade sexual. A coordenadora Célia Selem explica que a DIV oferece apoio aos estudantes e recebe denúncias de transfobia. Essas pessoas podem se dirigir à diretoria, conversar, nós temos uma equipe de técnicos, com psicólogos, assistentes sociais, que podem atender as pessoas, fazer esse acolhimento, ouvi-las nas suas denúncias, fazer o registro e fazer o encaminhamento das pessoas para a rede. E também o registro da denúncia,
na própria universidade para se encaminhar, então, os processos disciplinares. Para o funcionário da diretoria Iago Lins, a universidade deve combater a evasão de estudantes transgêneros. As pessoas trans, dentro das siglas LGBT, são as que são mais discriminadas, que são colocadas mais à margem da sociedade, e, em específico, nos processos de educação, são as que mais evadem. Então, garantir esse direito e o respeito à identidade de gênero não é só garantir o respeito aos direitos humanos e à humanidade das pessoas, mas garantir o direito, o acesso, a permanência à educação. E já que estamos em fevereiro, não podemos deixar de falar em carnaval, não é mesmo? O período que arrasta milhares de pessoas para festejar nas ruas todos os anos pelo Brasil. Para alguns, é tempo de viajar, enquanto outros aproveitam a programação da cidade. Há quem diga que o ano só começa depois do carnaval. São 4 dias de folia e os imperatrizenses estão animados com a festa do Rei Momo. O dançarino Adenilson Ghost costuma passar esse período em outras cidades, mas este ano vai passar em Imperatriz e diz que as expectativas são as melhores. Esse ano, 2017, eu me diverti muito nesse carnaval, que tem uma boa apresentação para nós, que o prefeito está organizando para nós esse ano. A estimativa é que a cidade receba 30 mil pessoas por dia. A organização do evento inova na tradicional Marcha da Jardineira, transformando-a num verdadeiro ato de solidariedade a quem precisa. O diferencial do Carnaval 2017 de Imperatriz é que nós vamos fazer uma campanha, terá um bloco que sairá acompanhando a Jardineira, que chama-se Bloco Solidário. Enquanto está rolando o frevo, o carnaval, pessoas que podem brincar, tomar sua cervejinha, curtir como folião, nós temos pessoas que estão em casa passando necessidade, sabemos que todo ano aqui os nossos ribeirinhos ficam também desabrigados, então a gente nós vamos brincar o nosso carnaval, mas ao mesmo tempo ajudar essas pessoas nossas que precisam. Mas nem todo mundo está satisfeito com a programação da cidade. Há quem procure outros lugares para se divertir. E nessa época do ano, que rodoviárias e aeroportos costumam lotar. A expectativa é que tenha um aumento de 25,9% do fluxo de passageiros em relação aos últimos 3 anos. O gerente dessa agência de viagens alerta que, para aproveitar bem o feriado, o segredo é se organizar com antecedência para não pagar mais caro. O período do carnaval, ele tem uma procura mais forte 6 meses antes do evento. Mas as companhias aéreas e as empresas de turismo como hotéis, receptivos, eles já disponibilizam o pacote 10 meses antes do período do carnaval. Então dá para o cliente fazer uma programação bem extensa. É o que fez o autônomo Silvio Rondinelli, que decidiu pular carnaval em Salvador, uma das cidades mais agitadas do país nessa época do ano. Eu estou programado desde dezembro, final de dezembro, já venho comunicando a meus amigos de lá, uns daqui também, que a gente vai junto, entendeu? E já tenho viagem marcada também. Essa edição do Repórter UFMA fica por aqui. Você pode enviar sugestões de reportagens pelo e-mail telejornalismoitz@gmail.com. Aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube e confira outras produções do LabTele. Até a próxima!